E, senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Iniciamos a sessão solene para a entrega do título de cidadão paulistano ao Dr. Fábio Brum Goldschmidt. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo na Rede Câmara pelo canal 8.3 digital da Rede Legislativa, também no canal do YouTube do Legislativo Paulistano, no portal da Câmara e nas redes sociais do @Câmara São Paulo. Convidamos para a composição da mesa solene o presidente e proponente, vereador Rubinho Nunes. Vamos receber calorosamente o homenageado do Dr. Fábio Brum Goldschmidt. Convidamos o Dr. Renato Feder, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Convidamos o Dr. Roque Carraza, professor titular de Direito Tributário, emérito da PUC São Paulo, consultor tributário. Nesse momento, ouviremos o presidente que fará a abertura oficial. Boa noite a todos, agradeço pela presença, está aberta sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta é a 36ª sessão solene da 19ª legislatura e se destina à entrega do título de cidadão paulistano ao senhor Fábio Brum Goldschmidt, nos termos do decreto número 63 de 2 de julho de 2024. Convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Convidamos, nesse momento, para o uso da palavra, o Dr. Renato Feder, secretário de Estado de Educação de São Paulo. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Bom, boa noite, vamos lá. Aê, melhorou, né? É uma alegria enorme. Quando o Fábio me convidou, já fiquei feliz. Quando ele me deu a oportunidade ainda de ter a palavra, me senti muito honrado, né? E eu fiquei bem emocionado nesses últimos dias, acompanhando, né, os preparativos. Eu sou muito, muito próximo do Fábio. Embora a gente se conheça há pouco tempo, já dá para considerar quase da família, né, Fábio? Mais um pouquinho já é da família. E se vocês... Né, para quem está aqui nessa noite, é tocado por essa luz
que o Fábio tem, essa força que ele provoca em todo mundo, seja na vida profissional, no escritório, que eu já conheço vários advogados do time dele, seja no governo, seja entre os amigos ou entre os familiares, essa luz que o Fábio toca. Então eu fiquei me planejando, né? E aí eu queria contar 2 coisas que eu acho que vocês talvez não saibam sobre o Fábio e que o discurso tem aqueles discursos mais chatos que vocês vão esquecer. Eu vou tentar 2 coisas que vocês não esqueçam, tá bom? Primeiro, eu vou contar uma história que não é do Fábio, mas que me lembra o Fábio, que é de uma menina chamada Karina, que é uma história que me marcou muito. A Karina era jovem e queria ser bailarina. E ela se esforçava, e todo dia, horas treinando balé e horas treinando balé. Finalmente, chegou a oportunidade da Karina ir ter como que fala? O teste, a audição na Escola Nacional de Balé. E aí ela falou, hoje, eu vou brilhar, eu vou dar tudo de mim. Chegou o momento dela, foi fazer a audição, estava lá o diretor sisudo, e ela deu tudo, e dançou, e colocou a alma dela na dança. Terminou, o diretor falou, não passou. O diretor falou, não passou. E o diretor falou, não passou, e ela, acabada, foi para casa triste, desistiu do balé, e foi tocar a vida dela, acabou sendo professora de escola e não foi no balé. Não virou bailarina, não seguiu a carreira, não foi para a Escola Nacional. Passaram-se muitos anos, quase 2 décadas, e ela encontra o diretor num evento. Ela encontrou aquele que falou não para ela. Vou falar com ele, não vou falar com ele. Juntou forças e foi. Diretor, pois não, olhou. Né? Olha, eu queria muito ser bailarina, eu dançava, eu me esforcei, e eu fui na audição, e aí você falou não, e acabei me frustrando, não indo para o balé, desisti, não tive a minha carreira, né? E não fui, e fiquei super amargurada, e queria te dizer isso, juntei a coragem para te falar isso. O diretor olhou com complacência, com empatia, com carinho, com um pouco de tristeza, e falou para a Karina, para a bailarina, eu falo não para todas e todos na primeira vez. Eu preciso ver se você vai resistir, se você vai superar o primeiro não. Se você desistiu no primeiro não, você não ia conseguir ser uma bailarina nossa. Então ela desistiu no primeiro não. E essa história me faz lembrar o Fábio, porque ele é a pessoa que aguenta os nãos da vida. Ele aguenta os nãos. Quando você vê a história do Fábio, tudo que ele construiu, toda a carreira, toda a ousadia, todo o empreendedorismo, todo o lado jurídico, todas as teses, quantos nãos. Então, Fábio, eu queria te falar isso. Eu queria te falar que eu te admiro porque você supera os nãos. E essa é a primeira história. Renato, já estou quase dormindo, cadê a segunda história? Conta logo. Será que ele é bailarino? Isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho, na fala do professor. E a segunda não é uma história, mas é algo que eu também admiro muito no Fábio, que ele tem e é muito raro. Muito raro. Eu não sei se vocês já sabem disso, não sabem disso, mas eu admiro muito isso no Fábio. O Fábio, ele não troca o futuro pelo presente. Opa, Renato, peraí que deu nó aqui. Ele não troca o futuro pelo presente, o presente pelo futuro. Como que funciona? Muitos de nós, a maioria de nós, a gente tem possibilidades no futuro, sonhos, né? E tem o presente. Para que esse sonho se realize, você enfrenta a situação no presente, você arruma o presente.
Você faz a conversa difícil, você encara o problema e arruma e caminha no futuro que você escolheu. E nós somos ou condicionados, ou temos a cultura, a gente está numa situação, a gente está no momento presente, não, deixa. A gente troca o conforto do presente, a gente pega o conforto e abre mão do futuro. A gente abre. Então, não, você vai ter a conversa difícil hoje? Não, hoje não. Com o teu filho, com o teu sócio, com o teu cliente, com o teu funcionário, com o teu parceiro? Não, hoje não. Hoje eu não vou ter essa conversa difícil. Hoje eu vou ter o conforto. E o Fábio, ele vai arrumar, porque o futuro dele é muito importante, e ele tem um caminho, ele tem um brilho, e ele arruma o presente. Ele não troca o conforto do presente pelo futuro dele. E eu admiro e me inspiro no Fábio. Né? Depois que eu conheci, que nem faz tanto tempo assim, cada vez mais forte, eu vou arrumar hoje o meu futuro. Então, Fábio, você receber essa nominata, o cidadão paulistano, engrandece a cidade. Você tem N qualidades, eu trouxe aqui 2 que me fazem admirar você muito, ter o maior carinho, ter o orgulho de ser teu amigo. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo. Muito boa noite, muito obrigado pelo tempo. O secretário pede licença, ele tem ainda muitas agendas, inclusive com o governador Tarcísio. Obrigado pela presença e também pelo pronunciamento. Na sequência, convidamos agora também para a composição da mesa solene o deputado estadual Marcos Vinícius, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Convidamos também para a composição da mesa solene o sempre deputado federal Jerônimo Guergin, do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, nesta noite a Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa do vereador Rubinho Nunes, celebra a trajetória de um profissional notável do saber jurídico, Dr. Fábio Brum Goldschmidt, cuja contribuição ao direito tributário e à advocacia brasileira o torna digno de se tornar filho desta cidade. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pela Universidade de São Paulo, doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, homenageado reúne sólida formação acadêmica e compromisso com o aprimoramento do sistema jurídico nacional. Como sócio administrador do escritório Andrade Maia Advogados, um dos maiores e mais respeitados do país, Dr. Fábio lidera uma equipe de mais de 400 profissionais com sedes em diversas capitais brasileiras. É reconhecido como o idealizador do princípio da cooperação no direito tributário. Conceito acolhido como princípio geral do sistema tributário nacional. Fruto de seu trabalho intelectual e de sua visão inovadora sobre a relação entre Estado e contribuinte. Autor de obras de referência no campo do direito tributário, teve seus livros premiados por entidades acadêmicas e jurídicas de prestígio, como a Associação Paulista de Estudos Tributários. Também recebeu ainda distinções como a Medalha do Mérito Farroupilha, o Troféu Câmara Municipal de Porto Alegre e o reconhecimento da Leaders League, que o incluiu entre os 10 melhores gestores de escritórios de advocacia no Brasil. Sua tese doutoral, aprovada com nota máxima pela Universidade de Salamanca, foi indicada ao Prêmio Extraordinário da instituição, confirmando sua relevância no cenário jurídico internacional.
Além de sua atuação profissional e acadêmica, o Dr. Fábio é professor convidado em cursos de pós-graduação em Direito Tributário no IDP e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, contribuindo para a formação de novas gerações de juristas. Ao conceder-lhe o título de cidadão paulistano, esta casa presta homenagem a um profissional que honra o direito brasileiro e que, por seu trabalho, fortalece os laços de cooperação, ética e excelência que norteiam a sociedade. Parabéns pela homenagem. Convidamos neste momento para o uso da palavra o Dr. Roque Carraza. Boa noite a todos. Senhor vereador Rubinho Nunes, presidente desta mesa, senhor secretário da Educação do Estado de São Paulo, doutor Renato Feder, senhores deputados Marcos Vinícius e Jerônimo Borges, minhas senhoras e meus senhores. Por especial deferência do eminente vereador Rubinho Nunes, coube-me a grata incumbência de saudar ao notável professor, doutor Fábio Brum Goldschmidt, nesse momento em que recebe o honroso título de cidadão paulistano. A ocasião é de grande júbilo, porque representa elevada marca na carreira vitoriosa de alguém que tem se destacado como um dos mais competentes juristas da nova geração. Também o local, não é, da cerimônia não podia ser mais apropriado. A Câmara Municipal de São Paulo, não é, que desde o longínquo século XVII tem contribuído decisivamente para a formação da mentalidade, da nacionalidade do nosso país. Certa vez eu li num livro, já repararam a diferença que existe entre o barro e a rocha? O barro, qualquer chuva dilui, qualquer torrente leva embora. A rocha, pelo contrário, resiste à fúria do mar, às tempestades e permanece íntegra. Assim são os homens. Alguns optam pelo mais cômodo e acabam esquecidos em qualquer valeta da vida. Outros, pelo contrário, mais e mais as vicissitudes da vida agigantam. São os homens rocha. Fábio Brum Goldschmidt pertence a essa última categoria de homens, a categoria dos homens rocha. Eu conheci o Fábio em 2010 e confesso que logo percebi que estava diante de um jovem estudioso de futuro promissor, um verdadeiro côndor adestrando as asas rumo às mais altas cordilheiras do direito. E realmente eu fiquei impressionado, já naquele primeiro instante, pelo seu vocabulário elegante, pela profundidade de seu raciocínio e por outras qualidades que deixavam antever um futuro promissor. E realmente não me enganei. Trabalhador incansável, embora sem as aflições da pressa, Fábio é autor de uma obra admirável, uma obra que começa por 3 livros maravilhosos, o princípio da não cumulatividade, do não confisco, da não confiscatoriedade no direito tributário, foi a sua dissertação de mestrado, né, defendida na Faculdade de Direito da prestigiosa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do livro A Teoria da Proibição do non bis in idem em direito tributário, né? Foi a sua tese de doutorado na prestigiosa Universidade de Direito de Salamanca, na Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, Salamanca que disputa com Bolonha a primazia de ter sido a primeira universidade do mundo, né?
e mais recentemente de um pequeno livro igualmente notável, né, que é o Princípio da Cooperação. Daqui a pouco falarei rapidamente sobre ele. Sempre, né, se destacou pelo entusiasmo, né? A palavra entusiasmo vem do grego e significa um Deus interior. E foi justamente esse Deus interior que lhe deu essa atitude intelectual, ágil, otimista e dialética que o caracteriza. Como já referido, né, por nosso mestre de cerimônias, o Fábio foi obtendo sucessivamente, né, os graus de mestre, de doutor, de pós-doutor, de especialista, e tem ministrado aulas nas mais prestigiosas faculdades de Direito do país, né, a começar pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também, eu entrei em contato, com amigos que me disseram que tem pontificado no Instituto de Direito Público de Brasília, aquele que é presidido pelo ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Como palestrante, tem participado de inúmeros simpósios, de conferências, de encontros, sempre difundindo a sua cultura jurídica, e colaborando para o progresso da ciência jurídica, da ciência do direito. Bom, ele foi o primeiro, no Brasil seguramente, no mundo acredito que sim, a conciliar o princípio da cooperação com o direito tributário. Princípio que, inclusive, inspirou o Congresso Nacional ao ensejo da aprovação da Emenda Constitucional 132, de 23 de dezembro de 2023. Por quê? Porque essa emenda inseriu um parágrafo 3º no artigo 145 da Constituição, agora sim redigido. O sistema tributário nacional será informado pelos princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e do respeito ao meio ambiente. O princípio da cooperação agora tem sede constitucional. E esse princípio foi, pela primeira vez, levado para as hostes do direito tributário pelo professor Fábio Goldschmidt. Enfim, o professor, hoje nosso concidadão, cidadão paulistano, se notabiliza não só pelo seu notável saber jurídico, como pelo calor de convencimento das suas aulas e dos seus escritos. Mas, além de grande jurista, é um excepcional advogado. Não é à toa que as grandes empresas sempre buscam o patrocínio de suas causas. Só para terem uma ideia, daquilo que eu estou procurando expor, foi o primeiro advogado a propor a modulação dos efeitos em matéria tributária em controle difuso de constitucionalidade. A partir desse trabalho pioneiro foram surgindo inúmeros estudos científicos, inúmeras teorias sobre algo que até então não tinha chamado a atenção de nenhum pensador, inclusive nas hostes do direito tributário. Enfim, o poder de convencimento de Fábio realmente é notável, como eu estou procurando aqui relevar. Alia a teoria à prática. Pontes de Miranda, talvez o maior jurista que o Brasil já conheceu, ele dizia: o verdadeiro conhecimento pressupõe teoria e prática. Muitos dizem: não, eu sei tudo em termos teóricos, mas não sei prática. Na prática não sei nada. Outros, pelo contrário: não, eu sei tudo na prática, mas nunca me aprofundei muito na teoria. Nem o primeiro nem o outro tem o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento pressupõe a junção da teoria e da prática, o que, efetivamente, o nosso homenageado dessa noite possui. Enfim, como é facílimo perceber, o nosso homenageado, o professor Fábio Goldschmidt, impressiona
pela cultura humanística e pela extraordinária capacidade de compreender o momento histórico e também de interpretar os sentimentos do mundo jurídico. Enfim, esses breves comentários revelam, né, as qualidades do nosso agora concidadão. Ele tem muitas outras qualidades, mas enumerá-las todas seriam nunca acabar de registros e de elogios. Mas, como já diziam os antigos romanos, pelo dedo se conhece o gigante, ex dígito gigas, né? E é exatamente o caso. Apesar, né, de tantas qualidades, o professor Fábio é um homem humilde, né? Tomás de Aquino dizia que a humildade é o primeiro passo para a sabedoria. É um homem humilde como Sócrates, né? Sócrates, o homem mais sábio de Atenas, né, na sua época, se limitava a dizer, só sei que não sei. E quanto Sócrates sabia, né? Tanto que diante dele já desfilaram reverentes mais de 2.300 anos de filosofia. E quanto também o Fábio sabe. Em relação a ele, vale uma frase, talvez do maior gênio, né, que já existiu sobre a face da Terra. Refiro-me a Leonardo da Vinci. Certa feita, ele afirmou, muita sabedoria faz os homens humildes, pouca sabedoria faz os homens altivos. Assim é também na natureza. As espigas de milho sem grãos levantam desdenhosamente a cabeça para o céu. Já as espigas de milho refertas de grãos reclinam humildemente a cabeça para a terra, que é a mãe de todos nós. Leonardo antevia, né, a atual teoria de Geia, né? Pela teoria de Geia, a Terra é um ser vivo. E exatamente por seu ser vivo, agora que está sendo magoado, né, pelo homem, está se rebelando com as inundações, com as tempestades, com esse frio intempestivo, né? Estamos já quase no verão e o inverno ainda não nos abandonou, né? E disso o governo, nem o federal, nem o estadual, nem o municipal, tem culpa, né? Pelo menos disso, sem dúvida, não. Evidentemente, né, quero registrar isso, né, para alcançar tão altas culminâncias, o Fábio Goldschmidt contou, né, com o apoio, com o prestígio da sua esposa, dos seus filhos, né, eles lhe deram a base, né, para que ele chegasse a tão alto pedestal. Bom, é chegada a hora, né, de caçar as velas desse meu discurso, que já vai longo. Mas me permitam ainda um adendo, né? Lamentavelmente, o tempo esbordou a mocidade com o fuste da velhice, né? Nós que até pouco tempo éramos jovens, de repente percebemos que já não há tantos grãos de areia na parte superior das ampulhetas das nossas vidas. Muito bem, o que nos consola, né, e falo por mim, nós que, enfim, já estamos no final da nossa trajetória, é perceber que as novas gerações chegaram e chegaram com vantagem sobre nós, não é? Refiro-me exatamente ao professor Dr. Fábio Brum Goldschmidt. Concluo. Professor Fábio Goldschmidt, parabéns, né, pela sua consagração. Faço votos, né, que o bom sucesso continue a acompanhá-lo pelo resto da sua já profícua existência. Receba, né, os meus cumprimentos e peço vênia, né, para estender a fala a todos os aqui presentes, por ser agora, né, um cidadão do município de São Paulo. Parabéns. Bem, agradecemos ao Dr. Roque Carrasa por sua manifestação. Nesse momento, convidamos também para usar a palavra o deputado estadual Marcos Vinícius.
com tribuna. Muito boa noite, senhoras e senhores. Saudação muito especial ao vereador proponente, Rubinho Nunes, nesse ato representando todo o Legislativo da comunidade de São Paulo. Meus cumprimentos ao homenageado Dr. Fábio Goldschmidt, e assim também faço essas referências a todos os senhores e senhoras que o acompanham na vida pessoal, familiar e também na vida jurídica. Meus cumprimentos ao Dr. Roque e ao meu querido amigo Jerônimo Gergen, com quem nós estamos desde hoje à tarde percorrendo a comunidade de São Paulo. Geralmente, quando um político deixa o microfone, as pessoas dizem que inflacionou a palavra. Eu, na verdade, já recebi esse microfone inflacionado, professor, com a sua fala tão brilhante, tão bem posicionada cada uma das palavras, que traduzem não só o espírito do homenageado, mas o espírito desse grupo de homens e mulheres que aqui também estão. Eu vejo muitos gaúchos aqui. Nós temos uma reunião uma reunião de gaúchos aqui, seguramente quase um CTG em São Paulo, na noite de hoje. Mas isso só reflete, Fábio, a admiração que todos têm por ti, de estar presente aqui hoje, de se deslocar até a capital paulista, mostra o quanto a tua pessoa, a tua liderança, enquanto chefe deste grupo de advogados tão brilhantes, exerce. Eu venho também no sentido de deixar aqui registrado o meu agradecimento e o meu reconhecimento a todo o teu esforço e o esforço do teu time, a quem eu saúdo a doutora Bruna, que aqui está, pela dedicação que teve quando, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, nós enfrentávamos um debate com o governador Eduardo Leite sobre aumento de impostos, aumento da carga tributária, Robinho. Preocupado com a reforma tributária que estava em curso no Brasil e com os efeitos que ela traria para a comunidade gaúcha, uma vez que o imposto passaria a incidir no consumo e não mais no processo de geração, preocupado em garantir uma média ampliada do PIB no Estado, o governador Eduardo Leite se viu entre a cruz e a espada. Aumentava impostos ou retirava incentivos fiscais. E procurando encontrar caminhos para aquilo, eu fui agraciado com a sugestão, com a orientação de um grupo, de uma banca brilhante, que é a Andrade Maia, ao me trazer um plano C para o Estado. Uma proposta, doutor Luiz Juarez, esse cão que eu vejo aqui, que permitiria ao Estado do Rio Grande do Sul aumentar receitas sem necessariamente aumentar impostos, Jerônimo. E esse foi o programa de transação tributária do nosso Estado, inspirado no programa Acordo Paulista, que hoje já conseguiu renegociar mais de 60 bilhões de reais sem aumentar um centavo de imposto. Estive com o Jerônimo agora à tarde conversando com o governador Tarcísio, que por longo tempo explanou sobre os desafios desse programa, o quanto isso deu certo com São Paulo. Eu tenho a certeza que nós temos no Rio Grande do Sul uma peça jurídica importante que vai ajudar muito o futuro do Estado, que vai garantir liberdade econômica, Rubinho, tu que fosse um grande parceiro do deputado Jerônimo na construção deste projeto, que hoje é uma realidade não só nos estados, mas também nos municípios. O esforço e a dedicação que o teu time, Fábio, liderado por ti, conseguiu entregar à Assembleia Legislativa é um marco, né? É um marco na vida jurídica, na vida legislativa do Parlamento do Rio Grande do Sul. E eu venho aqui, mais uma vez eu digo, de uma maneira verdadeira, sincera, dizer para ti também do nosso reconhecimento, da nossa admiração, do nosso muito obrigado, da nossa gratidão, mas também, né, dizer que uma pessoa do teu porte, da tua estatura jurídica, obviamente, não caberia apenas em Porto Alegre, não caberia no Rio Grande.
ocupar esses espaços e ter esse reconhecimento aqui no estado de São Paulo é, sim, o reconhecimento justo e merecido para alguém que tem contribuído tanto por onde passa. Meus parabéns a ti, parabéns ao Rubinho, proponente, e a todo esse grande time que te acompanha aqui hoje, vindo de tantos lugares do estado, mas especialmente do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Me agradecemos ao deputado por suas palavras. Senhoras e senhores, nesse momento anunciamos o pronunciamento do presidente da sessão solene, vereador Rubinho Nunes. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a cada um dos senhores pela presença. Agradeço especialmente, inicialmente, ao Dr. Fábio Brum Goldschmidt. Para mim é uma honra entregar essa homenagem, mas a Câmara de São Paulo e a cidade de São Paulo, sem adentrar aqui ao discurso, se sente engrandecida com essa homenagem, Dr. Fábio, especialmente por tão vasto currículo e tamanha contribuição com o direito, com o país como um todo. Eu acredito que essa homenagem, de uma maneira muito autêntica, enriquece o rol dos homenageados da cidade de São Paulo e enriquece a sociedade paulistana como um todo. O senhor Renato Feder, que nos agraciou com a sua presença, mas por compromisso teve que nos deixar. Dr. Roque Carraza. Doutor, se me permite, fazia tempo que não presenciava um discurso tão eloquente, tão bem colocado e tão inspirador como o de Vossa Senhoria. Enquanto advogado, me sinto feliz pelas palavras trazidas pelo senhor. Quisera eu que um dia na minha vida tivesse a possibilidade de nutrir tamanha eloquência. É um prazer tê-lo conosco e uma satisfação pessoal poder ouvi-lo. A conexão, a forma como o senhor traz com tamanha facilidade as palavras nos motiva. Muito obrigado. Deputado Marcos Vinícius, do Rio Grande do Sul, obrigado pelas palavras. É um prazer tê-lo aqui conosco. Parabenizo pelo trabalho. Fico feliz de tê-lo aqui na Câmara de São Paulo. Meu amigo e sempre deputado Jerônimo Gergen, o qual estimula a voltar para o Congresso Nacional, apesar da sua constante recusa, mas especialmente no momento que o nosso país vive, os seus esforços fazem falta no país. Ainda é tempo, Jerônimo, ainda é tempo. Podemos pensar. Senhoras e senhores, autoridades, amigos, familiares, mais uma vez, boa noite. Hoje a Câmara Municipal de São Paulo se reúne em um momento especial para reconhecer oficialmente como cidadão paulistano um homem que, por sua trajetória, e já há muito tempo, é parte da história e do espírito da cidade de São Paulo. É com imenso orgulho que falo, não apenas como vereador, ou como autor desta homenagem ao advogado Fábio Brum Goldschmidt. Um nome em que representa competência, integridade e compromisso com o Estado de Direito. O Dr. Fábio é mais do que um jurista brilhante. É referência nacional no direito tributário. Sócio fundador do escritório Andrade Maia Advogados. E um profissional que elevou com seus esforços, seus estudos e suas contribuições o padrão de excelência na advocacia brasileira. Mas o que torna digno desta honraria vai muito além da sua técnica jurídica, a sua forma ética, humana e responsável com a qual exerce a profissão. Em um país onde tantas vezes o discurso se sobrepõe à prática, Dr. Fábio sempre preferiu o exemplo. Sua trajetória mostra que é possível unir o sucesso profissional com liderança, humildade e conhecimento com propósito. São Paulo é uma cidade que acolhe e que premia o mérito que se orgulha os cidadãos construtores. Por esse título, não é apenas um reconhecimento formal, é um ato de gratidão. Um ato de gratidão da capital paulista a alguém que, mesmo não sendo nascido aqui em nosso solo, ajudou a construir, com seu trabalho e sua conduta, uma cidade mais forte, uma cidade mais justa, uma cidade e um país mais empreendedor. Ao longo de sua carreira, Dr. Fábio tem sido mentor de jovens advogados,
referência em ética profissional, voz respeitada em discussões que moldam o futuro da advocacia e do sistema tributário brasileiro. Em tempos em que o país precisa de exemplos mais sólidos, é um privilégio para a Câmara Municipal de São Paulo reconhecer em vida alguém que representa o que há de melhor no exercício do direito e na vida pública: competência, retidão, compromisso com a liberdade e compromisso com a justiça. Dr. Fábio, essa homenagem é mais do que um diploma. É um símbolo do respeito que São Paulo tem pela sua trajetória, que São Paulo tem pelo legado que você constrói dia após dia. Receber o título de cidadão paulistano é ser parte da alma da cidade de São Paulo. Inquieta, trabalhadora, diversa e corajosa. Valores que o senhor também representa. Em nome da cidade de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo, de todos os paulistanos e de todos os vereadores dessa casa, receba esse título com a certeza de que o senhor já faz parte da nossa história. Meus parabéns e meu muito obrigado como vereador e pela cidade de São Paulo. Obrigado, Fábio. Na sequência, teremos agora o ato de entrega da honraria. Convidamos o presidente vereador Rubinho Nunes, acompanhado do homenageado Dr. Fábio, por favor, se posicionarem à frente e ao centro da mesa. Senhoras e senhores, nesse momento o vereador Rubinho Nunes faz a entrega do título de cidadão paulistano ao Dr. Fábio Brum Goldschmidt. Convidamos, na sequência, os familiares. Teremos os registros oficiais agora de fotografia e filmagem. Solicitamos, por favor, que permaneçam. Convidamos a senhora Paula Rossito, esposa do homenageado, os filhos Martin, Oliver, também senhor Érico e a senhora Beatriz, os pais do homenageado, também a dona Bernadette, a sogra, também temos o irmão, o Gustavo, e a cunhada, a senhora Débora. Por favor, se posicionarem, teremos aqui os registros com os familiares e, na sequência, também com as autoridades que compõem a mesa solene. E, se tiver mais algum familiar, por favor, se posicionar agora para o registro oficial. Bem, agradecemos os familiares e agora convidamos as autoridades que compõem a mesa solene também para o segundo registro, por favor, com o homenageado e o presidente da solenidade. Bem, agradecemos. Solicitamos que retornem a seus lugares à mesa para a sequência da sessão solene. Senhoras e senhores, nesse momento anunciamos o pronunciamento do mais novo cidadão paulistano, Dr. Fábio Brum Goldschmidt.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, saúdo o vereador Rubinho Nunes, professor Roque Carrasa, meu querido amigo que acabou de se ausentar, Renato Feder, Jerônimo Gergen, deputado Marcos Vinícius, muito obrigado pelas palavras. São Paulo é a 4ª maior cidade do mundo. Existem vários critérios de medição, mas São Paulo pode-se dizer a 4ª maior cidade do mundo. E a quantidade de títulos concedidos por essa cidade nos últimos 5 anos não seria suficiente para encher essa sala aqui, o que me enche, obviamente, de orgulho e de agradecimento por essa deferência. Mas eu, ao longo das falas e olhando para frente, me dei conta que muito mais emocionado por isso, eu estou emocionado pelas pessoas que estão aqui. Gente que eu quero muito bem, gente que eu tenho o maior carinho de ver presente. É curioso, eu vou contar um pouquinho para vocês a história desse princípio que nos trouxe aqui hoje. E, curiosamente, ele decorre de uma leitura numa revista de arquitetura, nada que ver com direito. Eu li uma revista sobre uma determinada arquiteta muito famosa, iraquiana, chamada Zaha Hadid, acredito que muitos conheçam. E a Zaha Hadid disse uma frase que nunca me saiu da cabeça. Ela dizia, para quem conhece um pouco da obra dela, a obra da Zaha é caracterizada por grandes curvas. E ela dizia que o século XX era incompatível com as linhas retas que caracterizaram o século XXI, era incompatível com as linhas retas que caracterizaram a arquitetura do século XX. E, curiosamente, eu fiquei pensando na relação disso com o direito tributário, porque se a gente volta no tempo, o direito tributário surgiu da opressão. Ele surgiu lá na Carta do João Sem Terra, com a afirmação No Taxation Without Representation, que criou o princípio da legalidade a partir de uma série de abusos dos senhores feudais na cobrança de exações dos particulares que ficavam sob a sua administração. Isso fez com que, desde o início, particular e Estado se colocassem em posições antagônicas. Sempre um versus o outro, jamais um com o outro. Isso foi evoluindo, bastando dizer que o Estado brasileiro, assim como quase todos os outros estados, se constituiu à luz dessas premissas. O nosso sistema tributário começa com o título Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, ou seja, já chega para dizer que um está de um lado e outro está do outro da mesa. O fisco cobra, o contribuinte paga, o contribuinte erra, o fisco pune. É assim que funciona o nosso sistema, que é um sistema, professor Roque, baseado em desconfiança e animosidade. Não à toa nós possuímos a maior litigiosidade tributária do mundo, numa larga diferença de todo e qualquer outro país. Então aqui o fisco não orienta, ele não previne, ele não ajuda. Ele fica quase que escondido atrás da porta, esperando o contribuinte errar, para então aplicar uma sanção. E eu acredito que nós devamos repensar isso. Eu me lembrei de uma frase do Gandhi, que dizia que um olho por um olho e todos nós acabaremos cegos. E eu acredito que esse sistema coercitivo que hoje vige deve mudar e deve olhar para um viés colaborativo. Porque se nós pararmos para pensar... Eu preciso só de uma aguinha. Obrigado, Roque. Se nós pararmos para pensar, o fisco e o contribuinte rigorosamente são sócios. Ele fica com um pedaço do seu lucro, um pedaço do seu faturamento, um pedaço de toda a sua movimentação, da sua circulação de riqueza, o que, em tese, deveria colocá-lo na posição de um sócio, ou seja, voltado à construção de uma empresa maior,
de contribuintes mais pujantes que, consequentemente, gerassem mais dinheiro para todos os envolvidos. E jamais numa posição de antagonismo, jamais numa posição de desconfiança e animosidade. Então, a partir dessa reflexão, eu me lembro que, no final de 2022, eu liguei para o meu sócio, Léo, e disse, Léo, vamos tomar um café no escritório que eu estou com uma ideia meio maluca aqui, que eu queria trocar com você. E nós tomamos um café ali no escritório na Mauri, e eu disse, Léo, eu gostaria de pensar e propor um novo princípio para o sistema tributário. E para quem não é do direito, princípios são as normas estruturantes, são aquelas a partir das quais todas as demais se colocam e o sistema passa a ser orientado por um determinado viés. E eu disse, olha, o sistema, seja o brasileiro, seja a academia brasileira, jamais teve a cooperação como um princípio de direito tributário. Desconheço qualquer obra, como disse o professor Roque, no mundo que assim preveja, e tampouco constituições que assim prevejam, porque isso implica uma mudança completa de paradigma, uma mudança completa que implica dizer, vamos priorizar a agenda de consenso em detrimento da agenda de dissenso. Ou seja, a nossa força, a nossa vontade vai ser agir para procurar onde há pontos de ganho numa ação de consenso. É isso o princípio da cooperação tributária. Mas vejam, ele necessita de uma maturidade de um sistema tributário, de uma maturidade social para que ele possa prosperar. Então nós fizemos esse pequeno livrinho que, apesar de pequeno, ele era extremamente audacioso. Eu lembro ainda de jantar com os meus sócios Júlio e Tônia e dizer, olha, estou com uma ideia aqui meio ousada. Se der certo, quem sabe a doutrina vai começar a citar, a jurisprudência vai lembrar disso, e aos pouquinhos a gente vai construir alguma coisa. Só que aconteceu algo extremamente inesperado e rápido. Chegou a reforma tributária, começou a andar, os senadores Efraim Filho e Alan Rick tomaram conhecimento dessa obra e dessa ideia e resolveram encampá-la e colocar na Constituição como fecho da abóbada, como princípio central de todo o sistema tributário nacional. Então isso foi uma coisa maluca que aconteceu, que nem nos meus dias mais otimistas eu pude sonhar. E quando eu vi, estava lá o princípio da cooperação aprovado no final de 2023. A partir dele, surgem dois caminhos importantes, e aqui eu falo também com muitos leigos, né? Um interpretativo e outro normativo. As duas coisas passam a se pautar por essa nova realidade. Então, do ponto de vista interpretativo, o que muda? Bom, sempre que... Vou dar um exemplo aleatório aqui. Sempre que um fiscal, muitas vezes, se depara com a classificação de uma mercadoria que pode ser A ou B, cada uma com uma alíquota distinta, ele haverá de prestigiar aquela solução, desde que razoável, que gere menos conflito, menos contestação, menos litigiosidade, porque ele há de admitir que aquela operação razoável possa ser prestigiada. Então, muitas vezes também, quando se tem obrigações acessórias, documentais que o contribuinte precisa preencher, o fiscal deixa de lado a eficiência do sistema simplesmente para cravar a exigência de determinada obrigação. E isso, a partir da cooperação, deve ser superada em nome de uma finalidade maior, que é a finalidade econômica de crescimento do Estado, de desenvolvimento da sociedade. E do ponto de vista normativo, desde que foi criado o princípio da cooperação, já se pode ver inúmeras iniciativas que se amoldam a ele. Existe agora a própria lei complementar que rege o novo IBS e a CBS, ela já prevê que aquele bom contribuinte vai ter facilitado e agilizado o seu direito a ressarcimento de tributo, que poderia demorar 180 dias e muitas vezes demora mais do que isso. E a minha água. E agora vai poder demorar só 30 dias a partir de um bom contribuinte. Mais do que isso,
esse bom contribuinte também vai ter acesso a um atendimento prioritário e um ponto focal dentro da Receita. Isso tudo são novidades que vieram não só na lei complementar que regula a reforma tributária, como também nos novos programas Confia, da Receita Federal, e o programa Receita de Consenso, que também trata de uma agenda positiva. Nós, até entusiasmados com a ideia da cooperação, tivemos a oportunidade de colaborar com a deputada Anny Ortiz na criação de uma norma chamada Marco Legal da Cooperação Tributária, dentro da qual nós procuramos inserir N iniciativas que possam vir a prestigiar o ambiente colaborativo. Essa norma está tramitando, ainda não foi aprovada, mas ela contempla, por exemplo, um direito à permanente autorregularização do contribuinte. Em vez de se partir diretamente para a punição, que se dê antes a oportunidade do contribuinte se apresentar e resolver eventual pendência ou divergência. Mais do que isso, nós apresentamos e defendemos a ideia de um sistema, vamos chamar de milhagem do contribuinte bom, do contribuinte adimplente, de modo que aquele que mantém a sua CND vigente por um determinado período de tempo possa ter, inclusive, desconto em tributos devidos. Ou seja, o contribuinte deixa de ser aquela pessoa que simplesmente, quando é ruim, é perseguido, para que ele passe, quando bom, a ser prestigiado, a ser valorizado. É essa a mudança de paradigma de que nós estamos falando. Eu fiquei extremamente feliz até no momento de preparar esse recurso, porque eu comecei a procurar outros casos de um princípio tributário que tenha surgido na doutrina em uma determinada obra e depois tenha se transformado em Constituição. E, para minha surpresa, tive sérias dificuldades de achar um caso como esse. Me lembrei do ministro Aliomar Baleiro, que criou a expressão limitações constitucionais ao poder de tributar, que não é propriamente um princípio, mas está lá estampado na Constituição. Me lembrei do também ministro Seabra Fagundes, que foi um dos possíveis autores do princípio da moralidade, embora não de forma tão clara, né? Mas isso me fez ainda mais satisfeito em estar aqui hoje, em poder brindar isso, em poder agradecer ao vereador Rubinho Nunes por ter identificado essa iniciativa, que, no fundo, é uma iniciativa que tem muito que ver com a liberdade econômica, uma lei de autoria do deputado Jerônimo Gergen, que foi, aliás, um grande parceiro nessa caminhada da aprovação também do princípio da cooperação na Constituição Federal. Então, com isso, eu posso dizer que encerro aqui a minha breve manifestação, mais uma vez dizendo que eu fico emocionado. Eu estou vendo aqui amigos que vêm de Recife, de Fortaleza, de Brasília, de Florianópolis, de Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Portugal. Então, eu fiquei tocado pelo carinho de vocês de estar aqui. Estou realmente muito feliz. Quero agradecer também aos meus sócios, aos meus colegas de escritório que estão aqui junto comigo, porque junto a gente cresce, a gente vai mais longe. Obrigado. Senhoras e senhores, informamos que após o término da sessão solene, será servido um coquetel de recepção no Pátio Papa Francisco, aqui na área externa, no térreo deste prédio, onde o homenageado receberá os cumprimentos de todos e todos estão convidados. E agora, para o encerramento oficial, anunciamos as palavras finais do presidente e proponente da sessão solene, vereador Rubinho Nunes. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez ao Dr. Fábio. A título de curiosidade, Fábio, essa é a primeira honraria que entrego a qualquer cidadão na cidade de São Paulo, apesar de estar em meu segundo ano e meu segundo mandato, perdão.
em meu segundo mandato, mas me sinto lisonjeado por trazer o senhor doutor como cidadão de São Paulo. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão solene e agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.